E aí, moçada, vamos direto às notícias e aos comentários, como sempre, direto e sem firulas. Mas antes tenho que lembrar aos novos de se inscrever e ativar o sininho. E para você que já é inscrito, o YouTube desativará a sua conta em meu canal se você não estiver com o sininho ativado. Dê uma olhadinha aí na minha lojinha, você poderá adquirir t-shirts e ajudar o canal, beleza? Hoje vou falar e comentar sobre a volta do recesso do STF e também sobre a ausência do ministro Celso de Mello, que passou por uma cirurgia. Como não falar do Zé da Cueca Cofre? O Zé da Cueca Cofre. E para terminar, a cereja do pudim, o Glenn Greenwald. Será que ele escapa da lei? Fica aqui comigo e te conto tudinho, mas depois da vinheta. Então eles voltaram de volta do recesso do STF e eles já estão engraxando o mecanismo. Mas vamos lá. A ausência do decano Celso de Mello põe o Supremo num dos momentos mais perigosos para a democracia brasileira. Com Celso de Mello afastado, os julgamentos do STF sofrerão um grande impacto. Quando o Supremo Tribunal Federal retomou as atividades do primeiro semestre, pairou no ar uma grande tensão, pois o juiz Luiz Fux derrubou uma decisão liminar tomada por Dias Toffoli antes do recesso. O Dias Toffoli quer montar um grupo de análise no caso do juiz das garantias, mas o Supremo retornou do recesso com a ausência do ministro Celso de Mello, que passou por cirurgia e ficará afastado dos trabalhos até março, e por isso ele estará ausente nas votações que são muito importantes. E isto se torna um terreno perfeito para o ministro da estimação, do Lula. Um cenário que abrigará todo o seu poder de manipulação, pois com a ausência do decano Celso de Mello, as votações no Supremo poderão empatar em 5-5. E neste caso, o voto do desempate, o voto de Minerva, é do Dias Toffoli. Que beleza! O que pode ser melhor para ele? Só rindo mesmo, só rindo. Ainda no STF, o que o Dias Toffoli estará armando para este ano de 2020? Preparando o terreno para o Lula? Com a queda da segunda instância, ele já havia pavimentado o caminho para o ex-presidiário sair da cadeia. E agora, como você pode observar, ele está em plena campanha por aí afora. O Senado pode brecar essa loucura e caos jurídico provocado pelo Dias Toffoli e trazer de volta a condenação em segunda instância, mas tudo que é de interesse do povo e que ameace os bandidos, tudo é engavetado. Por exemplo, os impeachments do Dias Toffoli, Gilmar Mendes, a CPI da Lava Toga, mas o Davi Alcolumbre deixou muito bem claro que não é prioridade do Senado nesse momento, ou seja, fundo da gaveta, tudo vai para o fundo da gaveta. O presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, o ministro Dias Toffoli, pautou para o dia 25 de março de 2020 a conclusão do julgamento que pode levar à anulação da condenação do ex-presidente e atualmente ex-presidiário, o vulgo Lula, da anulação do caso do sítio de Atibaia. E se inocentá-lo dessa condenação, o maldito poderá concorrer à presidência da República em 2022. Mas será que o Celso de Mello voltará da sua recuperação pós-cirúrgica em março e ajudará a mudar esse destino? Ou será que não mais que de repente ele terá algumas pequenas complicações, e então o Dias Toffoli, aproveitando a ausência prolongada do ministro, poderá com facilidade inocentar o Lula, com o voto do desempate. Me diz aí o que você acha disso. Tá bom para você? O Lula
perderá para o Bolsonaro. Não tenha a menor dúvida sobre isso, mas não é esse o caso. O caso é que a lei está cuspindo em nossa cara. Eu te pergunto, você vai esperar isso acontecer? Você vai esperar os movimentos te chamarem para as ruas, nas domingueiras? Ou você vai se organizar pelo WhatsApp, Telegram, Instagram e chamar a todos para brecar essa armação, para barrar essa cusparada em nossas caras? O STF, associado ao Centrão, de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, o sambista, estão tornando o Brasil numa praça da impunidade, numa praça do vale tudo para eles, numa praça do crime legalizado, com a nossa autorização. Se ficarmos de braços cruzados, é isso que eles vão fazer. Cueca, cofre. Tem um monte de Zé das Cuecas cofres por aí. Aqueles que sabemos e aqueles que não sabemos. E dos apartamentos de Alibabás. Lembra do Gedel? E do Zé da Mala, o Rodrigo Rocha Loures? O Zé das Cuecas cofres, o prefeito de Uiraúna, o João Bosco Nonato Fernandes e o deputado Wilson Santiago, do PT do B, Paraíba, foram flagrados pela PF, enfiando R$25 mil de propina na cueca. Pois é, né? O deputado Wilson Santiago é acusado de corrupção e havia sido suspenso pelo ministro do STF, Celso de Mello, com o argumento que ele poderia interferir nas investigações. Mas aí, claro, houve uma reação da Câmara dos Deputados a favor do Wilson Santiago. Muitos não vieram votar. Apesar de tudo provado e comprovado por gravações e que inclusive seus assessores recebiam dinheiro por e para ele, o cara recebia mesada como pagamentos às irregularidades praticadas. Apesar de denúncias gravíssimas, o maldito não tem processo de cassação aberto no Conselho de Ética. E o centrão de Rodrigo Maia e do sambista Alcolumbre decidiram dar cobertura ao criminoso. E para tanto, o deputado Fábio Trade, que era o relator e não queria de forma alguma dar moleza ao criminoso, foi chamado às pressas na chincha do Rodrigo Maia, que pediu ao deputado relator, o Fábio Trade, para trocar o parecer dele. Escuta isso, cara! Para trocar o parecer dele. E ele não aceitou de jeito nenhum. E simplesmente trocaram de relator. Trocaram de relator, meu Deus! Até onde chega a extensão desse braço da impunidade? Botaram no lugar do relator honesto um novo relator, o deputado do PL do Mato Grosso, o tal de Marcelo Ramos, que assinou a maracutaia, mudou o parecer. Tá bom pra você, cara? Isso aí é a Praça da Alegria dos políticos, do Congresso Nacional, é a praça do crime e da impunidade legalizada. O Glenn Greenwald comemorou a decisão do juiz Ricardo Leite da 10ª Vara Federal em Brasília. O Glenn festejou, abriu champanhe, se embebedou e passou a noite muito alegre, pois o juiz rejeitou na quinta-feira passada, do dia 6, rejeitou por hora, a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra o jornalista Greenwald. O Glenn foi denunciado pela suposta participação na invasão de celulares de autoridades. Mas o que significa esse por hora? Significa que o juiz não quer entrar ou não pode entrar em conflito com o STF, em conflito com a liminar do padroeiro Gilmar Mendes. Mas o juiz deixou claro que há fortes indícios da participação do Glenn na invasão dos celulares. Deixa eu te explicar quem é esse juiz. O Ricardo Leite foi o juiz que mandou fechar o Instituto Lula. Foi o responsável pela Operação Zelotes. Lembra da Operação Zelotes? Aquela operação que envolveu o Lula e o filho, que envolve o Lula e o filho. O juiz Ricardo Leite, se não fosse a liminar do Gilmar, já teria decretado voz de prisão ao Glenn. Vai ficar muito chato para o Gilmar Mendes pisotear as provas, evidências analisadas pelo juiz Ricardo Leite. Mas o nome do Gilmar já está tão sujo que ele já não se importa mais, nem com a lama
nem com a fama e nem com o chato que gruda em seu sapato. Afinal, nesta praça da imunidade, que se chama Brasil, onde todos pisam, o que pisa por último pavimenta melhor o caminho da impunidade. Zangão.